Tai Chi por amor. Realmente, o Tai Chi a gente faz por amor. É que ninguém é obrigado a vir. As pessoas vêm aqui em busca disso aqui, do amor. E aqui nós encontramos pessoas de todas as idades, de todas as camadas sociais, de todas as religiões, mas que nos unem por esse elo chamado amor. Quando a pergunta do Dr. Aristei, que hoje em dia não é somente a saúde, não é a falta de doença, mas que existe o lado espiritual, isso realmente é muito marcante. E as palavras que eu escutei do mestre Wu, nós somos mente, corpo e espírito. Quando eu comecei a praticar o Tai Chi, comecei a pensar nesse lado, porque antigamente eu não pensava nesse lado. Eu achava que bastava ir na igreja, ouvir a missa e a vida continuava. Mas não tinha a consciência de que o lado espiritual precisa também de uma educação, de um cuidado, de uma atenção. Hoje eu tenho observado que os médicos, quando você vai na consulta, o médico no mínimo pergunta: e como está a sua vida? Sua vida pessoal, essas coisas, como está? Não toca às vezes diretamente na religião, mas como que está por dentro, como você está por dentro. Porque a nossa saúde, que eu observo, que a nossa saúde precisa muito de a gente ter uma saúde espiritual. Porque todas as doenças ela começa por dentro de nós, esse lado espiritual. E eu levei muito a sério tudo isso aí, entendeu? E eu tenho observado que as pessoas, não importa de qual camada social, ela procura o lado espiritual. E tanto que eu também procurei olhar meu lado espiritual. E aí eu fui a uma cidade espírita que tem aqui no Brasil, a única cidade espírita do mundo. Ela foi construída em volta de um centro espírita. Porque a maioria das cidades no Brasil foram construídas em volta de uma igreja. Igreja, delegacia, né? E uma casa de diversões que sempre, né? Pronto, formava uma cidade. E eu fui. Alguém me disse assim: você tem que ir lá. E quando eu fui, outras pessoas também queriam ir. Isso foi em 2016. E nós fomos num ônibus com 20 pessoas conhecer essa cidade espírita. E todas as pessoas que tinham problema de saúde, alguma saúde, como é o meu caso, que eu tinha sido diagnosticado com a Parkinson. Então, nesse momento, comecei a abrir o lado espiritual e lembrava do mestre Wu: mente, corpo e espírito. Mas como vou cuidar desse lado espiritual? Como que eu faço? Estudando, somente estudando? Não. Exercendo na prática valores de amor, caridade, de compreensão, solidariedade, fraternidade. Valores que estão aí, ditos até nas religiões, ou ditos, como nós dizemos aqui também, fraternidade, saúde, paz. São valores que a gente quer, escuta, mas que eles não podem ser simplesmente meras retóricas, só de falar. Nós temos que praticar. E veja o que aconteceu na minha vida. A partir dessa data, começamos, mês a mês, pessoas me procuram e organizamos um ônibus para ir para essa cidade. Também comecei a juntar alimentos, doações, e hoje nós levamos no ônibus também doações para a nossa cidade. Ou seja, nós estamos exercendo o nosso lado espiritual. O exercício do lado espiritual é esse: fazer o bem às pessoas. E graças a isso, os senhores são testemunhas de que estou aqui, sentado, conversando com vocês, com muita tranquilidade, mesmo com essa, não sei, que chama de doença, não sei, talvez falta de saúde, né, que acontece nas pessoas. Isso aí. Isso que acontece.
E eu vi testemunho dessas pessoas que nesses anos que viajam comigo, tem coisas incríveis que aconteceram. Mas aconteceram por quê? Porque foram para Palmeiras? Não, porque as pessoas despertaram a sua fé dentro de si e deixaram acontecer. E acontece. Está dentro de nós essa espiritualidade. Basta a gente ter fé e deixar as coisas acontecer. E acontece. Coisas incríveis que me contaram. Até recentemente recebi agora uma mensagem muito linda de uma professora da UNB, porque eu faço lá também fisioterapia, eles fazem pesquisas comigo sobre o parque. E essa professora estava fazendo uma pesquisa que dizia que talvez o parque só começava por questões cardiológicas. Pessoas que têm que observar o coração. Perfeito? E aí ela fala assim, essa professora fala assim, eu estou casado recentemente, o que mais eu queria na minha vida era ter um filho. E meu marido está me cobrando isso aí, a gente não pode ter filho. Eu digo, professora, você tem fé em alguma coisa? Disse, eu gosto muito de Nossa Senhora Aparecida. Bom, o caminho abriu para você, para a sua fé. Se você quiser ir, vamos lá para Palmeiras. Lá você pode ver o seu lado espiritual. Então, feito isso, o que aconteceu? Foi assim que viajou com a gente e nunca mais a vi. Recentemente ela me manda essa mensagem, dizendo, Vitor, você é a pessoa muito especial na minha vida que eu conheci. E aquilo que você me diz foi para mim uma razão. E aqui é a foto do meu filhinho que eu tive agora no filhinho. E meu casamento agora está melhor. Obrigado por isso. E não foi Palmeiras, não foi eu, não foi ninguém que permitiu que acontecesse isso. O que permitiu que acontecesse isso é sua fé, você em si próprio. Né? Então isso eu estou dando esse depoimento para vocês aqui, que tem acontecido na minha vida. Minha vida é aberta, eu filmo, registro tudo e coloco lá. Para quê? Para que as pessoas vejam que é possível a gente haver alguma mudança nessas pessoas. Agradecido. Quem vai falar agora? Gente, muito obrigada. Falar da praça, eu já falei demais. Então, assim, eu vou falar de uma nova descoberta na minha vida, que foi ir nessa caravana maravilhosa do Vitor para Palmeiras. Eu sou uma pessoa que eu não tenho nenhum sectarismo religioso. E eu comecei a aprender que todas as religiões, meu pai sempre falava para mim, nos levam a Deus. Deus quer essa religião seja uma coisa boa. Eu chego nessa praça sempre caindo nos pedaços. Né? A primeira vez que eu vim com meu marido. Meu marido ele se despediu da Mãe Terra aqui nessa praça, uma pessoa que muita gente conhece, os mais antigos. Então, eu cheguei aqui a primeira vez caindo mesmo aos pedaços. Eu tinha um problema na coluna que nada curava. Eu sentava nessa cadeira aqui, eu não dava conta de levantar. Às vezes tinha que chamar um médico para me dar uma injeção na veia para eu poder sair dali. Depois que eu tive meu filho, isso ainda piorou mais. Eu vim para essa praça, fiquei muitos e muitos anos aqui, até hoje eu visito aqui e me curei. Me curei aqui desses problemas físicos. Aqui eu aprendi também com o mestre Vu, que eu frequento a Seixinoye e lá fala muito do espírito e não se fala de tratar o nosso corpo. Isso aqui é uma roupa. Se essa roupa estiver rasgada, estiver ruim, né, o espírito não vai poder ficar nela. Eu sempre falo para as pessoas, ninguém vive nessa terra sem o seu corpo, então o corpo tem que estar bem tratado. E a gente maltrata muito o nosso corpo, né? E aí me curei tudo. Meu marido, sempre que ele queria uma coisa nova, ele vinha para cá. A vida dele pertencia muito a esse pedaço aqui, tanto que ele se despediu aqui. Aí, esses tempos atrás aí, eu tive uma tremenda depressão, que foi desencadilhando por um monte de coisa.
eu comecei a fugir de tudo. E tudo estava ruim, eu não conseguia ficar em casa, eu não conseguia andar para a rua. Quando eu encontrava com os vizinhos, eu achava que eles estavam todos contra mim, que falavam, nossa, como você está magra? Eu falava, nossa senhora, falar que eu estava magra, para mim era uma facada no peito. E eu fui, aí fui médico, isso e aquilo, e foi virando um montante na minha cabeça. Um dia eu passei aqui, igual eu estou passando hoje, que eu nem sabia que tinha esse evento aqui hoje, e falei com o Vitor, que foi a pessoa que me deu a primeira força para eu sair daquele marasmo que eu estava. Ele falou para mim, vai a Palmelo, lá você vai fazer o raio-x. Ele só falou isso. E eu desabei a chorar. Aí marquei e fui. A partir do momento que eu entrei naquele ônibus, eu já senti que meu coração estava aliviado. E foi a primeira vez que eu fiz uma viagem de 200 quilômetros com a minha boca fechada, sabe? Sem falar nada, eu descia, não conversava, mas eu precisava daquele silêncio. Eu precisava de estar comigo mesma. E aí eu dormi com uma menina num quarto, e essa menina, ela orava a noite inteira, ela orou uns bons pedaços, e foi a primeira vez, naquele período ali, que eu bati minha cabeça no travesseiro e dormi, acordei no outro dia. Aí eu fiz umas fotos e comecei a ver um monte de luz, né? Muito bonito, umas coisas lindas, lindas, lindas no céu. Aí eu falei, nossa, mas que coisa linda, eu nunca tinha visto um céu tão lindo na madrugada igual aquele. A menina falou, o que você tá vendo? ET? Aí ela levantou também e foi, sabe? E eu mandei essa foto para muita gente para ver se eu não estava doida. Ninguém viu também. Isso me decepcionou, que eu falei, gente, então eu tô doida. Se ninguém viu, depois alguma coisa me disse, era só para você. E quando nós entramos no ônibus, eu não conhecia ninguém, eu pensei que ele ia, ele não foi. Aí foi, o filho dele estava lá, o netinho dele, a nora dele, pessoas maravilhosas. Mas eu nem sabia também que era filho, que era nós. Quando eu cheguei ao Palmelo, que eu fiquei naquele silêncio, que eu fiquei comigo mesmo, eu já vi que eu estava melhorando. E eu, quando eles deram o lanche, antes fizemos uma oração, e uma senhora falou para mim assim, falou lá para todo mundo, vocês meditam, nós vamos fazer uma oração, vocês pensam em Cristo num lugar bacana. Então, o que eu comecei a ver? Um monte de girassol assim, e Jesus lá, essa imagem maravilhosa que a gente vê de Jesus. E depois eu subi assim e ia pro Muro da Lamentação, sabe? E ali eu senti que eu estava no caminho certo. Eu já fui a terceira vez, cada experiência dessa terceira vez foi uma experiência diferente, mas nenhuma pior, nenhuma nem melhor nem pior, sempre boa, as três experiências que eu tive. Hoje eu falo mesmo, eu devo muito a Palmelo. Palmelo hoje faz parte da minha vida. Tem hora que eu estou triste na minha casa, eu vou para lá. Eu tenho uma filha que ela está passando. Aí eu fui lá agora para agradecer. A última vez eu fui agradecer, porque lá foi meu ponto de partida. Eu tenho que agradecer muitas pessoas, inclusive minha amiga aqui, outros amigos que eu tenho aí. Eu não vou falar de todo mundo não, para não esquecer alguém, porque foi muita gente aqui também que me acolheu, que me ajudou. E hoje eu não me vejo sem voltar para lá. Eu tenho sempre que estar indo. Aí eu fui dessa vez agradecer e conversei lá com o pessoal lá do centro sobre a minha filha. E ele só falou assim para mim, quem vai ajudar sua filha é você. E eu tô vendo que tem que ser eu mesmo. A missão de dar para ela uma força é minha. E depois disso eu comecei a acreditar que a nossa vida, ela já vem determinada e que a gente tem um ponto muito importante que a gente não se conecta com esse ponto, que é Deus. Deus te traz para cá, Ele que está no comando, não tem mais nada. Morrer todo mundo vai, o médico ele só te dá uma condição de você viver um pouco melhor. Ele não vai te dar saúde, ele não vai te dar a vida eterna, porque senão ele não morria. E 100% das nossas curas está na nossa cabeça, no nosso corpo, na nossa alma, no nosso espírito. Procure os lugares bacanas e quem tiver oportunidade, não tiver nenhum preconceito religioso, vá a Palmelo. Eu não me vejo mais sem lá, eu vejo tanta coisa ali, eu me vou para lá, eu mando pessoas para lá, e eu busco até pessoas minhas que já partiram e que eu tinha uma certa culpa, eu conecto lá e acabou as culpas. Hoje eu vou dizer, depois
Eu posso dizer que é eu antes, eu sempre falo que é eu antes da Seixinoye, eu depois da Seixinoye e eu depois agora também de Palmelo. Muito bom, muito lindo, muito maravilhoso. É um lugar de muita luz. Porque todos os lugares têm luz, né? Mas tem lugares que tem mais. Muito obrigada, Vitor, obrigada a todo mundo. Obrigada à praça, que é maravilhosa. Isso aqui é um santuário. Mesmo do jeitinho que tá, sem nada, é um santuário. Muito obrigada, gente.